Quem se torna evangélico aprende novos pecados e começa a praticá-los. Isso mesmo. Não só não para de pecar, porque o evangélico ele acha que ele virou evangélico, ele parou de pecar. Como eu sempre digo, para ele só tem duas classes de pecado: pecado moral e pecado sexual. Se não estiver cometendo pecado moral e pecado sexual, ele realmente acha que não peca. Mas quando eu digo que aprende pecados novos e começa a praticar, então se ele parou de beber, parou de fumar, de adulterar, de prostituir, então de usar droga, então ele acha que parou de pecar. Mas existem outras classes aí. Vamos lá. Por exemplo, quando se torna evangélico, a pessoa passa a julgar pessoas que antes ele não julgava. Então ele antes não julgava quem fumava, quem bebia, quem escutava a música do mundo, entende? Quem ficava com um daqui, com o outro dali, se tornou evangélico, começou a julgar. O problema é que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Eles começam a fazer papel de juiz. Jesus diz que juiz só tem um. Ninguém deve fazer o papel de juiz. Outra coisa, existe o trigo e o joio. Quem sabe quem é o trigo e quem é o joio é só o agricultor no dia da colheita, ou seja, Jesus no dia do arrebatamento. Eles começam a chamar pessoas de joio, entendeu? Pensa diferente deles, começa a chamar de joio. Você quer ver outra coisa? Começa a ter ódio de quem pensa diferente, de quem tem a fé diferente deles. O ódio que eles têm dos testemunhas de Jeová e de outros segmentos, Então pensou diferente, passa a ter ódio, uma aversão ao macumbeiro, ao espírita, coisas que antigamente eles não tinham, eles não faziam e passam a fazer. Eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando com você de pecados novos que a que vem para o evangelicalismo começa a cometer. A falta de perdão. Eu digo assim, quando alguém comete um pecado, quando alguém comete um erro, o crente tem o prazer de punir, tem que punir. O cara já está na beira do precipício, eles querem empurrar o cara precipício abaixo. Entendeu? Então, condenam, julgam, não perdoam e tantos outros. Gente, como eu disse, eu poderia ficar aqui um dia inteiro falando de pecados novos que os evangélicos começam a cometer depois que vem para a religião evangélica. Mas como eu digo, se o pecado não é moral ou sexual, eles acham que não pecam, tá? Jesus e Tiago consideram a maledicência ou falar mal dos outros como um pecado de assassinato. E aí começam a falar mal de todo mundo que pensa diferente deles. Não é verdade? A maledicência. Um abraço.